Gravando, queridos. Bem, meu boa noite a todos. Já que a maioria deu aval que poderíamos gravar, estamos então gravando a partir de agora. Todos já foram aconselhados a desligar seus microfones, a baixar a planilha e os slides também da aula de hoje, não é? A aula de hoje vai ser tão somente sobre risco, revisãozinha das métricas de risco da aula passada e novas métricas, e aí a gente vai ter uma aula bem dinâmica, focada no Excel, não é? E, joia, vou já partilhar a apresentação de hoje com vocês. Já deixar aqui tudo no ponto, a planilhinha e a apresentação. Oba, mais pessoas chegando na nossa comunidade. Sejam todos bem-vindos, tá? É uma plataforma nova, uma tentativa nova. E esclareço, tá? Que está sendo gravado, como a gente havia acordado com os que estavam aqui até bem pouco tempo. E sempre que quiserem me interromper, pelo santo amor de Deus, me interrompam. A ideia é ficar mais próximo do nosso arranjo de sala de aula, tá? Ou seja, tá com dúvida? Antigamente eu não conseguia nem ver o chat, né? Enquanto eu estava no PowerPoint. Agora não, eu consigo lhe ouvir, e se você quiser mandar dúvida no chat, tudo bem, mas se for no áudio é até melhor. Então, tiver com dúvida, liga o teu microfone, me interrompe na mesma hora que você quiser, quantas vezes você quiser, tá? Vocês que mandam nesse espaço aqui, com isso eu acho que a nossa interação vai ser melhor. Maravilha? Joia! Então, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá? Muito bem. Queridos, vocês estão vendo o slide da aula de hoje? Eu não estou vendo o chat, tá? Estou só no áudio de vocês. Então, se alguém puder ligar o microfone. Sim, está tudo ok, professor. Estão vendo? Passei o slide, ok? Ok. Joia. Obrigado, Tudo querido. ok. Perfeito, perfeito, queridos. Muito bom ouvir o retorno de vocês. Então, vamos lá. Na aulinha de hoje, a gente vai mostrar as 3 métricas da aula passada e vai apresentar novas 3 métricas. E aí a gente vai passar mais de meia hora, mais a metade da aula de hoje, nessa planilhinha de Excel que eu mandei para vocês hoje, que tem Banco do Brasil, Ibovespa, e o nosso objetivo vai ser calcular juntos cada uma das 6 métricas. Quando a gente terminar, a aula termina, porque eu vou ficar tranquilo que, uma vez que você calculou junto com o papai essas 6 métricas, você vai saber calcular sozinho essas 6 métricas, não só para o Banco do Brasil, mas para qualquer uma das outras 500 ações do nosso mercado financeiro. Beleza? Acho que temos aqui um convite para entrar. Beleza, eu tive que retornar aqui para poder aceitar, tá? Muito bem. Então, vamos lá, galera. Os slides também já estão na mão de vocês, né? Lembrando que nessas últimas aulas a gente trabalhou métricas de ganho e vamos encerrar hoje risco para já na semana que vem entrar em performance. Risco, retorno, performance, risco, ganho, né? Joia, joia, papai. Então, essas 3 formulazinhas aqui, vou retornar lá rapidinho para liberar a entrada de alguém. Claro, Nicolas, seja bem-vindo. Opa, estamos com adesão maravilhosa hoje. Ok, vamos lá, então. Como vocês podem ver, 3 formulazinhas da aula passada, tá? Desvio padrão na primeira fórmula, uma métrica de oscilação bilateral em torno de uma medida de tendência central, que é a média aritmética.
e mostra o quão dispersa é a tua nuvem de retornos líquidos nominais diários em torno do retorno médio aritmético, né? Só que é uma dispersão para ambos os lados, e a gente viu que, de repente, não é isso que queremos em finanças, porque, no caso de investimentos propriamente dito, risco para mim, que é uma coisa ruim, que eu quero evitar naquela ação, naquele fundo, na minha carteira, está muito mais associado a oscilações de perda. É quando o negócio dá menos do que o que ele me prometia, e não quando ele bate e dá mais do que o que me prometia. E aí vem a segunda métrica de semivariância, que é um refinamento do desvio padrão, no sentido de que permite, não é? No sentido de que permite, tá? Pegarmos apenas as oscilações para baixo, porque toda vida que o retorno naquele dia for maior do que a média, eu vou computar esse desvio como sendo nulo e elevá-lo ao quadrado, o que continua nulo. E quando esse desvio for negativo, ou seja, de fato for uma perda em relação à média daquele dia, esse desvio negativo eu vou levar ao quadrado, não é? Então, é uma métrica unilateral ou parcial, tá? Que normalmente vai ter uma ordem de grandeza menor, claro, do que o desvio padrão. Porque o desvio padrão computa desvios positivos e negativos e eleva todos ao quadrado, e a semivariância vai pegar só os desvios que forem negativos. E, por último, tivemos o drawdown, que tem uma fórmula um pouco estranha, mas um conceito interessante. E esse conceito interessante nos dizia o quê, né? Esse conceito interessante do drawdown aqui, ó, voltando para o slide, eu ia construir, a partir da minha série RIzinho, que é o retornozinho de cada dia, do 1 até o T maiúsculo, eu ia construir a respectiva série, que é o R maiúsculo A, ou seja, o retorno bruto acumulado. A partir dessa série construída, e a gente vai já fazer isso na aula de hoje, liberar aqui mais a entrada de alguém. Então, a partir dessa série temporal construída, que a gente vai fazer hoje, tudo junto aqui, eu pegava e calculava o retorno bruto acumulado daquele dia, menos o mínimo à direita dele, o mínimo ex-post, o mínimo futuro, tá? Até o último dia, tá? E aí dividia isso pelo retorno de hoje. Isso vai ficar mais claro quando a gente calcular e fizer o gráfico juntinho, tá? Vou apresentar aqui, mais uma vez, a intuição do drawdown, porque é uma métrica bem menos conhecida, e aí já apresento as 3 fórmulas de hoje, e daqui a uns 10 minutinhos é a planilha de Excel que eu passei para o CIGAR de vocês há 20 minutinhos, e a gente vai focar só nela, tá? Então, eu peço, já de cara, já que eu acho que já temos aí quase 30 pessoas aqui, uma adesão maravilhosa, eu já peço que, além da planilhinha de hoje, que é uma planilha bem leve, como vocês podem perceber, eu peço também que vocês anotem num cantinho as fórmulas, tá? Anotem num cantinho as fórmulas, as 6 fórmulas, para a gente praticar no Excel, tá? Mais uma vez, revisãozinha ainda da aula passada do drawdown. Imagina que isso aqui é o gráfico, e é o gráfico, do retorno bruto acumulado, só que da Ambev, num período de um ano, de outubro de 2016 a outubro de 2017, apenas uma amostra para a gente poder brincar um pouco e ter uma intuição. Isso aqui é o saldo da tua conta de investimento. Se tu tivesse, no dia 10 de outubro de 2016, investido R$1 na Ambev. Foi isso aqui que tu ficou acompanhando na tua conta de investimento. Durante um bom tempo, ficou abaixo de R$1 na tua conta de investimento, chegou a zerar teu ganho, novamente um período de perda, e na reta final, tu fechou aí esse um ano com perto de R$1,10, caiu aqui no finalzinho,
tu deve ter fechado aí na tua conta de investimento em outubro de 2017 aqui com com R$1,07 mais ou menos, tá? E é justamente aqui... Eu estava digitando isso aqui com pergunta. Se lascar. Seguinte, cara, as citocinas de fase TH1, elas são antagônicas da fase TH2, tá certo? Então, por exemplo, no macrófago, que a macrófago são dendrítica, né? As células apresentadoras de antígeno, elas têm grande capacidade de reconhecimento de citocinas. Então, o macrófago, por exemplo, tanto tem receptor para citocina de fase TH1, como receptor para fase citocina. Pronto, devidamente corrigido. É bom ter o poder, às vezes, né? Vamos retornar lá, galerinha. Muito bem, acontece, no problem. Retornando. Paulo, o desvio padrão é clássico, pega oscilações bilaterais, semivariância, oscilações unilaterais associadas à perda. Isso é um refinamento valioso, mas não é isso que infarta o investidor, e eu quero me afastar de ações ativos do mercado financeiro que tenham grandes quedas acumuladas, porque essas quedas acumuladas é que infarta o investidor e me infarta, mas a semivariância não pega isso, desvio padrão muito menos, o drawdown é o que você está querendo. Então, assim, cada métrica de risco tem uma intuição diferente, tem uma razão diferente de ser, e é bom olhar para todas elas, para tu conhecer mais métricas de risco, e depois tu usa as que tu gostar, ou usa todas, ou as que tu gostar apenas, né? E aí, o que é que o drawdown pega? Ele tem, por exemplo, esse pico aqui, que está um pouquinho acima de R$1, e tu observa que tem uma queda acumulada forte, até quase 80 centavos. Cara, quem sai de pertinho de R$1 e vai para 80 centavos, uma queda de quase 20 centavos, para quem tinha um pouquinho mais de R$1, é uma queda de um pouquinho menos de 20%, que está aqui nesse quadrado, né? É o 19,7%. Aí tem outros candidatos à queda acumulada, que é desse patamar aqui de 92, 93 centavos para 86 centavos. Tem uma boa queda acumulada aqui também. Não é dessa magnitude, por isso que não é o drawdown. Aqui mais uma queda acumulada, candidato a te preocupar, em que sai de um patamar um pouquinho superior a R$1 para um patamar um pouquinho acima de 90 centavos. Aqui deve ter uma queda de uns 9%. Então, o que aquela fórmula vai testar é para cada ponto deste gráfico, a máxima queda acumulada à direita dele. Depois a gente pega o máximo dos máximos. Tá certo? Não é uma fórmula de um bicho de 7 cabeças, tá? Principalmente quando a gente fizer juntinho daqui a uns 5 ou 10 minutos, tá? Alguém me dá um ok aí de áudio, só para dizer que está tudo bem, que estamos vendo os slides, que deu para ouvir, que podemos começar a aula de hoje, porque aqui era até uma revisão da aula de ontem. Tudo ok. Tudo ok. Tudo tranquilo. Obrigado. Bom demais ouvir a voz de vocês. Depois eu vou pedir uma voz feminina para a gente equilibrar aqui. Maravilha! Fórmulazinhas de hoje. Papai do céu, Paulo. Não tenho coração para isso, rapaz. Não tenho fígado para tanta fórmula. Calma, só começou agora, queridos. Finanças é fórmula na veia, né? Muito bem. Paulo, explica aí essa primeira aí, beta de mercado. Então, cara, o beta de mercado é talvez a métrica de risco relativo. Opa, um conceito novo, né, Paulo? Relativo. Relativo ao quê mesmo, hein? Neste caso, relativo aqui ao benchmark de mercado. Por isso que é beta de mercado, não é beta setorial, por exemplo. É beta de mercado porque eu quero que você analise como é que aquela ação, I aqui, ó, Izinho, beta dela, ó, beta I, porque é da ação I, eu quero que tu analise como é que ela se comporta em relação ao mercado. Paulo, beta de mercado eu já ouvi falar no CAPM. Exatamente, o CAPM é uma sigla para Capital Asset Pricing Model. É o primeiro modelo microfundamentado de apressamento de ativos do mundo.
são as contribuições de 1964 do Sharpe, 65 do Lintner, 66 do Mussin. Então, nós temos aí econométrica, nós temos aí Review of Finance Studies, journals dos melhores do mundo, da década de 60, em contribuições praticamente simultâneas, porque naquela época as pessoas não se conversavam como se conversam hoje. Então, são contribuições quase simultâneas que se complementam, às vezes tem coisas em comum entre elas, e lá tem um modelinho que dá preço nos ativos. Uma verdadeira revolução em finanças. Como diz o John Cochrane, que talvez seja o melhor cara de asset pricing do mundo, o CAPM é o primeiro microfundamentado, né? Mais famoso e amplamente mais usado modelo de apreciamento do mundo até hoje, não só na teoria, mas no mercado financeiro. É um dos primeiros modelinhos que a gente vai ver em Investimentos 2. Mas eu não poderia passar para o Investimentos 1 e não te apresentar essa métrica de risco, mesmo que eu não vá te dar uma aula de CAPM, tá? Mas só para dizer de onde vem o beta, vem do CAPM, tá? Muito bem. E a gente pode ver a formulazinha dele, Paulo, mesmo sem conhecer o CAPM? Pode sim, não tem problema nenhum. E se você observar, nem é uma fórmula tão complicada. Olha aqui o nosso beta de mercado. É o conceito de covariância. Essa fórmula já está pronta no Excel para ti. Paulo, abre um pouquinho essa fórmula para mim, para eu relembrar a aula de estatística 1. Abro, querido. Covariância é o desvio de um ativo vezes o desvio do outro ativo, desvio do teu ativo em questão da tua ação I, desvio do RM, que diabo é esse RM, esse caboclo novo aqui? É o benchmark de mercado, que a gente vai usar o Ibovespa, 100% das vezes. Então, é desvio da tua ação vezes o desvio do Ibovespa vezes a correlação entre eles. Está aqui ela. Então, tu tanto pode usar covar no Excel. Aqui embaixo é a variância do Ibovespa, tá? Tranquilinha. Então, tu tanto pode usar covar, como você pode usar sigma de um vezes sigma do outro. Sigma de um é o sigma da tua ação. Sigma do Ibovespa vezes a correlação entre eles. Correl também é uma fórmula que tem direto no Excel. Mas percebe aqui comigo, se você quiser essa fórmula aberta, sigma I vezes sigma M vezes correlação, o sigma M aqui, cortaria com esse expoente ao quadrado aqui da variância do M. E aí você chega nessa fórmula mais simplificada. Desvio padrão do teu ativo, dividido pelo desvio padrão da bolsa, vezes a correlação entre eles. Queridos, muito tranquilo, tá? Desvio padrão aqui, só cuidado para um conceito, tá? Se aqui tu for usar um desvio padrão amostral, que é o correto, aqui também tem que ser o amostral, tá? Amostral para a bolsa, amostral para o teu ativo, Correl, já vai vir no Excel bonitinho. Então, é uma fórmula muito tranquila no Excel. Paulo, um pouquinho dessa fórmula, porque para desvio padrão tu explicou, eu já conhecia. Semivariância eu não conhecia, mas você me explicou, ficou claro que é um desvio padrão unilateral que pega a parte ruim. O drawdown pega a queda acumulada. E esse beta de mercado? O beta de mercado, ele funciona como uma métrica de sensibilidade da atuação ao movimento do mercado, no caso, ao movimento do Ibovespa. Então, se o Ibovespa oscila muito para cima, a dúvida é, será que minha ação segue o Ibovespa e vai para cima também? E aí a primeira dúvida é, ela vai para cima junto com o Ibovespa? E se ela vai para cima junto com o Ibovespa, ela passa do Ibovespa ou ela costuma subir com o Ibovespa, mas sobe com menos fôlego? Ela oscila mais que o Ibovespa, mas junto com o Ibovespa, ou ela oscila um pouquinho menos do que o Ibovespa? Entende isso? Então, se ela sobe mais do que o Ibovespa, isso na maioria das vezes, tá? Vai ter dia em que tua ação, que normalmente anda colada no Ibovespa, os gráficos diriam isso para ti, vai ter dia que uma briga com a outra
e o Ibovespa vai para cima e ela vai para baixo, ou o contrário. Mas se na maioria das vezes ela segue a direção do Ibovespa, porém com menos fôlego, ela é mais calma que o Ibovespa, você vai ter um beta positivo entre 0 e 1. Se ela é a cópia do Ibovespa, mas onde o bichinho vai, ela vai ali, sabe, colado, então ela vai ter um beta muito perto de 1. Se ela é mais afoita que o mercado financeiro brasileiro, representado pelo Ibovespa, então ela vai ter um beta maior do que 1. E se ela for do contra, anticíclica em termos de mercado, na maioria dos dias, para onde o Ibovespa vai, ela vai para o sentido contrário. Então, você deve encontrar um beta menor do que 0. É mais raro, mas acontece, não é nenhum problema você encontrar um beta menor do que 0, ou até próximo de 0. É uma ação que parece não se relacionar linearmente com a Bolsa. Pode acontecer. Paulo, e o downside risk? Cara, o downside risk, ele mora no... Professor, com licença. Oi, manda Poderia aqui. repetir a última parte aí, dos menores que 1, menores que 0? Posso. Vamos lá. Obrigado. Se o beta for maior do que 1, é uma ação que tende a seguir o mercado de pertinho, mas ela é mais nervosa que o mercado. O mercado sobe 2, ela tende a subir mais do que 2. Mercado cai 3, ela tende a cair mais do que 3. Ela segue o mercado, mas ela é mais afoita. Beta maior do que 1. Beta igual a 1. Rapaz, ela tende, na maioria dos dias, a colar o Ibovespa. É a sombra do Ibovespa. Beta entre 0 e 1. É o mais comum. Ela segue o mercado na maioria dos dias, porém, de maneira mais calma que o Ibovespa. Quando sobe, sobe junto, mas não sobe tanto. Quando cai, cai junto, mas não cai tanto. Isso me parece o cenário mais comum. Um beta igual a 0. Só é um beta igual a 0 se essa correlação for igual a 0. Duas variáveis aleatórias que têm correlação igual a 0, elas são linearmente independentes. Tu olha o gráfico, parece que uma não tem muita relação linear com a outra. E um beta negativo é a história de elas são meio brigadas. Uma vai para cima, a outra vai para baixo, ou vice-versa. Na maioria dos dias, tá? Vai ter dia que elas até podem subir juntas ou cair juntas. Mas o que vai determinar o sinal do beta e a ordem de grandeza é a maioria dos dias, tá? Então, o sinal do beta, ele necessariamente vai ser dado pelo sinal da correlação. E correlação é uma métrica de relação linear. Tá certo, querido? Certo, ok, obrigado. Obrigado, querido, pela dúvida. Simbora, então. Downside risk, ele mora no meu coração, porque vocês podem observar que ele é uma métrica também unilateral, parcial, assim como a semivariância. Então, na hora que tu fizer a fórmula da semivariância, guarda ela, porque ela vai ser útil para o teu downside risk. Só que qual é a diferença, Paulo? A diferença é super simples. No downside risk, na semivariância, a cada dia, por exemplo, no primeiro dia, eu queria saber se aquele desvio era negativo em relação à média do ativo, que era uma média fixa, né? Observa aqui, a média é fixa, né? A média é a mesma para o período inteiro, tá? Então, toda vida que ele perdia para a média, eu pegava esse desvio e elevava ao quadrado e somava no numerador. Só que agora eu não vou pegar o desvio em relação à média dele. Eu vou pegar o desvio em relação ao Ibovespa, tá? E aqui, de antemão, um perdão de notação, tá? 1000 perdões. A ideia não foi confundi-los, tá? Vou até mudar no slide, vocês podem mudar também, porque vocês já o têm de maneira editável. Aqui onde está M, você pode colocar B, aqui também B, aqui também B, e aqui também B, tá? Na fórmula de beta de mercado, para ficar alinhado com as duas fórmulas de downside risk e tracking error volatility. Porque esse B aqui
é de benchmark de mercado, tá? De bolsa, de B3, enfim, é o nosso Ibovespa. E aqui esse M seria M de mercado. É só para não atrapalhar vocês, tá? Em todas as 3 fórmulas, a gente vai usar o mesmo benchmark, tá? Então, qual é o objetivo do downside risk? O downside risk é o seguinte, eu quero calcular os desvios em termos de perda, os desvios negativos da minha ação a cada dia quando ela perde para o Ibovespa. Quando ela perde para o benchmark, tá? Você pode mudar o benchmark. Mais à frente, eu até já dou um exemplo daqui a pouco. Mas vamos padronizar para o Ibovespa só para simplificar por enquanto. Então, toda vida que minha ação perde para o Ibovespa naquele dia, como é um desvio negativo, o mínimo entre negativo e 0 é negativo, eu vou pegar esse desvio e elevar ao quadrado. Note que a cada dia o Ibovespa, o teu benchmark, tem um retorno diferente. Então, você precisa, é um benchmark dinâmico, diferente da média, que é fixa. Então, o meu ponto aqui é, cada dia eu olho o meu ativo, olho o benchmark, olho o meu ativo, olho o benchmark. E vou perseguindo o benchmark. Toda vida que eu igualo ou bato o benchmark, o desvio é nulo. Eu não posso punir o ativo. Toda vida que ele perder do benchmark, eu pego esse desvio, elevo ao quadrado, jogo no numerador. Então, perceba, tanto o beta de mercado depende de alguém, porque depende do retorno de mercado, como o downside risk depende do retorno de mercado. Paulo, eu entendi, mas por que essa métrica está no teu coração quando você podia guardar coisas melhores? Porque quando a gente monta a carteira, a gente vai aprender isso nas aulinhas daqui para frente, a gente vai perceber que é o seguinte, as melhores carteiras geridas, de fundos de investimento, por exemplo, são carteiras em que tem taxa de performance. O que é taxa de performance, Paulo? Taxa de performance e taxa de administração é o seguinte, se você bota o teu dinheiro num fundo, por exemplo, e ele te cobra uma taxa de performance, aquilo é uma espécie de custo fixo. Independente do que ele fizer para frente, tu já teve aquele custo, tu já morreu naquela taxa de administração. A taxa de performance é uma graninha que o gestor do fundo só vai ganhar se ele performar melhor do que um threshold, do que um benchmark, do que uma marca que ele estabelece desde o começo. Tu fica sabendo qual é? Então, a taxa de administração é um salário fixo. A taxa de performance é um salário variável. É que nem tu contratar um jogador de futebol e tu tá achando que ele já tá meio velho, paga um salário fixo, razoável para ele viver, e diz, olha, cada gol que tu fizer, eu te dou 50 mil. Meu amigo, você vai ver o que acaba morrendo de correr todo jogo, papai. Porque senão ele vai ter só o salário fixo dele. O salário variável é que faz o cara correr atrás. Então, a taxa de performance é o que faz os melhores fundos de investimento correrem atrás, por isso que eles são os melhores. Desconfie de um fundo de investimentos que não tem taxa de performance. O gestor do fundo ganha na hora que tu bota o dinheiro dele lá, o teu dinheiro lá, ele já ganha o custo fixo. E o salário variável, que faz ele respirar todo dia e correr atrás de um target? Não tem taxa de performance. Então, isso me motiva a buscar ativos, cara, que não percam tanto para o meu benchmark, para o meu target. E o meu target é sempre Ibovespa, o meu. Mas suponha que aqui esteja um gestor de carteira, líder. Líder é um gestor nato. Ele vai ser o meu target agora. A minha meta, até o final do curso, é bater o cara. Foco, sangue nos olhos, faca na caveira. Eu vou bater a carteira do líder. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a gestão passada do líder e vou montar uma carteirinha, suponha que eu tenho um histórico do líder, né? Para daí começar a montar uma carteira para persegui-lo e batê-lo no futuro. Suponha que eu tenho um histórico da carteira dele e vou escolher ações que, no passado, não perderam muito dia a dia para a carteira dele. Então, isso aqui já é, se você tem um target, cara, como é que tu vai ficar botando lá dentro ações que no passado perderam para o target, mas perderam de lavada? Não parece muito inteligente de tua parte. Então, monta a tua carteira com ações que, cara,
elas brigam de igual para igual com o target. E aí, se o passado for útil para explicar o futuro, vai ser mais fácil eu bater o target com ações que perdem pouquinho para o target, que tem baixo downside risk. Essa é a intuição dessa métrica, muito legal, muito bonita, e que é relativa, porque ela é relativa a um target. Tá? Última métrica de hoje, e aí papai tira dúvidas, e a gente vai para o Excel brincar lá. Uma métrica muito bonita também, Tracking Error Volatility, é bonito o nome, né? Você fala numa mesa de barzinho, vai todo mundo ficar louco, em inglês bem bacana mesmo, mas vamos lá, o que diz essa métrica? Primeira vez que você olha para essa métrica, diz, ai, meu Deus do céu, coisa horrível essa fórmula, não vou fazer nunca. Cara, é a coisa mais besta do mundo. Tu sabe o que é? Vamos traduzir aqui, ó. Volatility, volatilidade. Uma métrica de volatilidade é o desvio padrão. Então eu vou calcular um desvio padrão. Desvio padrão de quem? Do Tracking Error. Agora me ajudou muito. Tracking Error é o desvio em relação a um benchmark. Tá, entendi a tradução para o português, mas não entendi como é que faz. Cara, coisa mais besta do mundo. Tu vai criar uma coluna que é, no Excel, o retorno da atuação menos o retorno do benchmark. Só isso. Retorno da atuação, no nosso caso vai ser Banco do Brasil, menos o retorno do Ibovespa. Criou essa nova coluna? Criou. Calcula o desvio padrão dela. Só isso. É isso que está aqui, Paulo? É isso que está aqui, cara. Está aqui a série, Tracking Error, que é desvio em relação ao meu benchmark. Está aqui a primeira observação do Tracking Error. Está aqui a T-esma observação do meu Tracking Error. E aqui é a média do meu Tracking Error, que é a subtração das médias. Ou média da subtração, como queira. Então, Tracking Error Volatility é o desvio padrão da nossa ação, menos o Ibovespa. Criou essa coluna, papai, desvipada na veia, morreu. Mais uma fórmula que você vai conseguir calcular. E ela é bem útil. Ações que desviam pouco em relação ao teu Ibovespa, né? Só que aqui ela vai pegar a oscilação para ambos os lados. Aqui vai ser uma métrica que vai tentar, quanto menor, mais sombra do Ibovespa é aquela ação, tá? De certa forma, tem um quezinho, é parecida com o beta, né? Tem intuições parecidas. E aqui é aquela ação que não perde tanto para o Ibovespa. Ela não precisa ser sombra, porque aqui os ganhos em relação ao Ibovespa não estão sendo computados. Maravilha! Queridos, planilhinha na mão. Vou até desativar aqui meus slides. E aí, deixa eu vê-los aqui novamente, saber se está tudo bem. Adesão maravilhosa, 28 pessoas hoje. Vamos lá, botem a voz para fora agora. Digam aí que estão com a planilhinha na mão. Deixa eu mostrar aqui a minha planilhinha, ver se é essa que vocês têm. Joia, queridos. Digam aí para mim se estão vendo essa planilhinha que o papai está mostrando para vocês. Se vocês estão vendo ela no computador de vocês. Se deu certo fazer o download. Ok? Ok. Uma voz feminina, as meninas estão tão unidas. Ok, professor, vai dar certo. Uma voz feminina. Meninas. Ok, professor. Obrigado, joia, estou feliz demais. Muito bem. Então, vamos calcular? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, que talvez eu não precise da minha tela inteira. Acho que eu posso minimizar aqui um pouquinho. E consigo ver aqui o chat, por exemplo. Consigo ver aqui... Pronto, consigo ver mais ou menos aqui. Joia. Estão conseguindo ver, né? A minha planilha de Excel? A minha projeção aqui? Sim. Joia. Sim, tranquilo. Pronto. Por que isso? Porque eu vou passar um exercício, a gente vai fazer junto, mas eu acho que é importante, como essas métricas têm suas delicadezas, não custa nada a gente fazer junto
essa primeira vez, e aí eu vou andando no Excel fazendo formulazinha por formulazinha. E aí tu tá olhando, a aula vai ficar gravada, depois tu pode olhar, tirar tua dúvida. E claro, na hora que não entender, grita aí que papai ouve, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, eu deixei aqui mais fácil em coluna os dados, só nessa planilhinha para a gente praticar hoje. Fica mais fácil, né? Ó. Na coluna B, as ações aqui do Banco do Brasil, ano passado, tá? Aqui, ó. Na coluna C, Ibovespa, bonitinho. E aí vamos logo ver quantas observações temos, qual é o tamanho do nosso T maiúsculo. 260. Maravilha, papai. Vou botar aqui um esbarro aqui, toda vida que eu for puxar as fórmulas até lá embaixo, botar alguma coisa escrita aqui nessas células aqui embaixo, me ajuda. Quando eu for puxar a fórmula de cima para baixo. Tá? Joia. Paulo, o desvio padrão, a gente poderia calcular sem ser usando a fórmula do Excel, podia calcular braçalmente. Vamos fazer isso só uma vez? Vamos fazer. Então, vamos lá, igual, tá? Banco do Brasil, neste primeiro dia, menos a média do Banco do Brasil elevado ao quadrado. Opa, calma, Paulo, não entendi. Vamos lá, papai. Vou até aqui. Vai apanhando do Excel aqui. Vou até aumentar aqui a fonte. Joia. Então, vamos lá, ó. Como eu vou calcular só para esse ativo aqui, então, vamos lá. Eu vou amarrar com cifrão só aqui, ó. Pronto. Por quê? Porque é da B4 a B263 o meu range, a minha amostra para calcular a média. Isso aí não deve mudar. E o B4 eu vou deixar ele solto, porque quando eu vier para a linha de baixo, aqui, por exemplo, eu já quero que ele pegue o B5, né? Que é sempre a minha observação do dia, menos a média está fixa. E já boto logo elevado ao quadrado, esse desvio, tá? Olha, pela fórmula, Paulo, do desvio padrão, é tão somente a média dessas 260 observações. Na realidade, não é nem a média, né? Porque como é o desvio padrão amostral, então vamos usar assim. Soma esses desvios elevados ao quadrado, dividido por 259, agora está amostral, e aí vamos tirar a raiz, que é a mesma coisa que elevar a 0,5. 1,820. 1,82%. Desvio do Banco do Brasil. Paulo, e se a gente usasse o desvipada? Mas tomara que dê a mesma coisa. Desvipada de amostral. $1,820 bateu. Ok? Diga, querido. Professor, talvez o senhor já tenha explicado, mas por que o desvio utilizado é o amostral? Porque não é populacional. Porque, neste caso aqui, eu estou pegando um ano da amostra do Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil abriu capital, deve ter 30, 40, 50 anos. Então, a população de retornos do Banco do Brasil, meu querido, a pergunta é ótima, essa população é bem mais ampla do que um ano, porque, literalmente, eu estou diante de uma amostra mesmo, tá? Só deveria ser o desvio populacional se eu estivesse pegando a série completa desde que o Banco do Brasil abriu capital. Certo, obrigado, professor. De nada, querido. Muito bem, Paulo. Papai, vamos em frente, vamos em frente. Opa, semivariância tem um desafio, porque essa fórmula não está pronta no Excel. Joia, mas não tem mistério, não. Tem várias formas de você fazer, tá? Você pode até fazer de um jeito melhor do que o que eu faço. Tranquilinho, tá? Mas esse jeito aqui funciona também, que é assim, igual a se,
eu quero testar se o desvio é negativo ou não. Então, vamos lá. Se o primeiro dia aqui for menor do que a média do próprio Banco do Brasil, e aí toda vida que eu pegar a média, eu tenho que amarrar com cifrão, porque eu quero pular com essa fórmula para a linha de baixo, mas não quero que a média se desloque, tá? Então, vamos lá. Se, neste primeiro dia, ele for menor do que a média dele, se for menor, então, eu quero este desvio, que é ele menos a média dele. Eu quero esse desvio para mim. E quero esse desvio já elevado ao quadrado. Então, se o primeiro dia for menor do que a média, eu quero este desvio elevado ao quadrado. Paulo, e se não for menor? Zero. Opa, zero e não O, né? Eu botei O aqui, vai ficar difícil. Rapaz, é só isso? Vejamos, eu acho que é. Acho que talvez tenha um parênteses a mais aqui. Então, vamos lá. Se... Pode tirar a raiz, né? Não. Oi? Não tem uma raiz? Não. Ainda não. Dividida por P. A raiz vai ser depois do somatório. Ah, é verdade. Boa pergunta, querida. Vou já lhe mostrar. Aqui não. Aqui eu estou querendo só saber se o desvio é negativo. Se for, pega esse caboclo e eleva ao quadrado. Por enquanto, só. Aí, ó, vou fazer isso para todas. Por que aqui foi zero? Ora, porque 4 é maior do que a média. Qual era a média mesmo desse bicho? Nem sei, porque eu não tinha calculado antes. Você poderia até ter calculado, né? Não ter que ficar calculando toda a fórmula. A média dele foi 0,065. Como nesse primeiro dia foi maior, ele zerou. Aí aqui, ó, nesse quarto dia foi negativo. Então, ele tem que me dar uma coisa diferente de zero. E ele me deu. Ele pegou o desvio de menos 1,32 para isso aqui e elevou ao quadrado. Aí, agora sim, querida, vamos lá. Igual média desses caboclos tudinho aqui. Agora é média mesmo, dividido por 260 mesmo, tá? Mesmo sendo amostral, tá? Porque quem criou a primeira vez, acho que não criou o conceito de semivariância amostral ou populacional, então vai dividir pelos 260, por isso que eu estou usando, como é que chama? Por isso que eu estou usando média logo, tá? E vamos tirar a raiz. Aqui eu vou tirar a raiz, tá vendo? Depois que eu somo todos eles e divido por 260, que é a mesma coisa que a média. Então, é a média dos desvios, desvios padrão ao quadrado, em cima delas eu tiro a raiz. Olha como deu um valor menor do que o desvio padrão. E tinha que dar, né? Olha aqui, comparando o desvio padrão com semivariância. Ó. Como esse primeiro desvio aqui no primeiro dia foi positivo, porque o Banco do Brasil no primeiro dia deu muito maior do que a própria média dele, tá? O desvio padrão pegou esse desvio super positivo e elevou ao quadrado aqui, ó. O segundo dia, o desvio positivo, pegou e elevou ao quadrado. E assim vai. Nesse aqui, ele também elevou ao quadrado. Tá parecendo que é zero, mas não é zero. É porque aqui tem... É um número pequenininho, mas, ó, ele não é zero. E a semivariância computou o primeiro desvio como nulo, nulo, nulo. Só no quarto dia, quando ele apresentou um resultado pior do que a própria média, é que ele computou esse desvio e elevou ao quadrado. Por isso que a semivariância tem que dar sempre menor do que o desvio padrão. Beleza, galera? Muito bom ouvir a voz de vocês. Continuando com o drawdown. Eita, agora o bicho vai pegar. Vai nada, cara. Simplesinho, ó. Primeira coisa, ó. Eu vou botar um aqui em cima. Por que um, Paulo? Cara, porque o 1 é a conta de investimento, né? Como se eu tivesse depositado R$1, né?
Tá? Achei que alguém tivesse entrado aqui. Então, vamos lá. Aí, a partir daqui, Paulo, como é que eu faço? Igual a VF plano. VF plano é uma fórmula que vai te dar o valor futuro quando tu investe um valor inicial. Qual foi o valor inicial que a gente vai investir? R$1. E o valor futuro desse investimento de R$1 associado ao quê? A um fluxo de retornos. Cadê esse fluxo de retornos? Está aqui. E nesse primeiro dia morre aqui. Só teve esse ganho. Certo? Só que eu quero amarrar, porque esse fluxo de retornos não é só a própria célula sempre. Tá? Aliás, já fiz besteira aqui, né? Vou terminar aqui a fórmula e eu ajusto ela. Pronto. Eu quero, Paulo, o valor futuro de quem investiu R$1 e vai ter a cada dia um fluxo de ganhos, começando pelo primeiro dia até o dia em questão. Por isso que eu deixo um cifrão preso e a outra livre. Vai já ficar claro aqui agora. Vou puxar para todas e a gente vai ver. Vamos lá. Ixi, Paulo, apareceu isso aqui e quer dizer, não quer dizer nada. Ele acha que é um erro, mas não é. É porque o Excel não entendeu o que é finanças na veia. Que beleza. Então, vamos lá. Paulo, pega aí um dia qualquer, esse aqui, dia bonito, 10 de janeiro. O que ele pegou? Rapaz, uma aplicação inicial de R$1, aqui R$1, e ele considerou, como é 10 de janeiro, todo o fluxo de retornos de 2 de janeiro, que é o primeiro dia da minha amostra, até 10 de janeiro. Em alguns dias eu ganhei, um dia perdi, outro dia perdi, depois ganhei de novo. É assim a vida. Então, se eu tivesse aplicado dia 1º de janeiro e já tivesse ganho esse retorno do dia 2 de janeiro, depois o do dia 3, até o do dia 10, ganhos e perdas, quem botou R$1 vai ter na conta de investimento, ao final do dia 10 de janeiro, R$1,04 e um quebradinho. Tá? Aí eu já vou aproveitar essa série aqui, ó, e inserir, tá? É melhor falar... Oi. Peraí, tem um chatzinho aqui. Não, Pablo, provavelmente não só deu 0 e 1, não. Você está botando com várias casas decimais? Tem certeza, querido? De qualquer forma, né? De qualquer forma, a fórmula, Pablo, é essa aqui, ó. Uma das possíveis fórmulas, tá? Se naquele dia foi menor do que a média, então eu quero o retorno daquele dia menos a média, tudo isso, esse desvio elevado ao quadrado. E se for maior do que a média, 0. Tá? Eu sei que você não tem como copiar exatamente essa minha fórmula para o teu aí agora. Deixe claro que essa planilha fica disponível para vocês, tá? O objetivo aqui é sempre partilhar conhecimento e não reter. Tudo bem, tá com 6 casas decimais, então o problema é de fórmula mesmo, querido. Eu achei que pudesse ser outra coisa, mil perdões. É um problema de fórmula mesmo, tá? Opa, que bom. Às vezes é um cifrãozinho que a gente esquece, às vezes até um parêntese no lugar errado, querido. Mas pode interromper a qualquer momento. Entendi, querido. Joia, joia. De qualquer forma, as fórmulas estão nos slides, estão no tutorial e estão nas nossas videoaulas. Aí é o seguinte, ó, vou pegar aqui essa série de retorno acumulado e vou gerar um gráficozinho de linha bem bobo, tá? Vou puxar ele lá para cima, tá? Só para a gente acompanhar e entender o que está acontecendo. Vou apagar aqui o título, não precisa. E vou melhorar um pouco aqui esse eixo, tá? Só para a gente captar, tá? Desculpa, assim, a lentidão, mas a gente está fazendo ao vivo, né? Assim, na cara do freguês, então... Mas aí também não tem nada escondido, né? Boa, ficou meio feioso, não se preocupe muito com as datas aqui embaixo.
o objetivo é só trazer um insight para o drawdown. Queridos, acho que nem precisa ficar aqui no 0,8, 0,9, nos dá um zoom ainda melhor. Candidatos a drawdown, eu vou pegar aqui com... Eu vou pegar uma seta, hein? Cara, tem uns candidatos a drawdown punk aqui, hein? Isso aqui seria um candidato a drawdown. Daqui até aqui. Ah, Paulo, mas tem outro que eu acho que é ainda pior. Tem. Na realidade, percebe o seguinte, ó. Esse candidato a drawdown que eu falei aqui primeiro até nem está muito bom. Porque tem um mínimo à direita dele aqui, ó. Então, o candidato a drawdown é daqui até aqui. Mesmo que você diga, Paulo, mas não é só chibatada acumulada. Não, não é uma sequência só de perda, não. Pode ter ganho no meio. Mas teve um caboclo que enfiou o dinheiro dele bem aqui assim e realizou o prejuízo bem aqui embaixo. Não tem a menor dúvida. O outro candidato a drawdown é muito claro. É daqui até esse mesmo ponto aqui. Então, tem um mínimo aqui embaixo que é indiscutível. Eu só não sei se aqui ou aqui é o máximo. Tá? Então, assim, tem esses dois candidatos à perda máxima, a drawdown. Mas a fórmula vai olhar para todas as perdas máximas a partir de cada ponto inicial. Ele vai calcular, por exemplo, no primeiro dia, a perda daqui. Deixa eu diminuir essa seta para facilitar a minha vida aqui. Pronto, acho que vai dar certo agora. Pronto. No primeiro dia, ele vai pegar daqui, aí vai calcular o mínimo em relação a todos os pontos à direita dele, até que ele vai recair aqui. O primeiro valor que a gente vai obter é esse. Então, eu vou obter uma seta dessa para cada ponto inicial do teu gráfico, do nosso gráfico. Depois eu vou pegar o valor máximo. Tá bom? Vou deixar o gráfico aqui um pouquinho de lado, vou voltar aqui. Paulo, como é que seria essa fórmula aqui do drawdown? Eu vou me permitir aqui inserir aqui uma coluna para auxiliar nessa fórmula, tá? Vamos lá. Cara, posso até começar de R$1 aqui, né? Do primeiro dia até que antecede o retorno. Vamos lá. O que eu vou escrever aqui agora é tão somente aquela fórmula do drawdown, tá? Igual a... Vamos lá. O ponto onde eu estou menos mínimo do quê? A direita de onde eu estou. Até o último dia. Vamos lá, calma. Onde eu estou, menos o mínimo do dia seguinte, não amarre com cifrão. O último dia tem que amarrar com cifrão. Legal, Paulo. Dividido pelo quê, Paulo? Pelo dia em que eu estou. É uma perda percentual, Paulo? Com certeza, querido. Então, saindo de R$1, a maior perda acumulada que eu tive, saindo do primeiro dia até o último dia da minha amostra, foi de 7,5%. Tá? Se a fórmula estiver correta, posso tentar para o segundo dia. Rapaz, já deu um valor maior. Deu. Porque agora tu está saindo de um patamar de R$1 e pouco mais de 4 centavos para um vale, um ponto mínimo à direita dele. É óbvio que essa queda é maior. Tá? Sair de R$1 e ir para 92 centavos é uma coisa. Sair de R$1,04 e ir para 92 centavos é uma queda, claro, maior. Só terminar aqui rapidinho. Vou puxar esse comando para todas as células. E aqui vou pedir o máximo de todas essas quedas. 21,84%. Paulo, isso no gráfico, onde é que está, hein? Para eu associar a intuição e... Cara, isso no gráfico, certeza, tá aqui assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Que ponto é esse aqui, ó? Eu acho que é o máximo, né? R$1,18. E o ponto de mínimo? R$1,92. Ou seja, o caboclo perdeu aí uns 26 centavos, mais ou menos,
né? Saiu de 1,18 para 92, uma perda de aproximadamente 26 centavos, mas não é 26 centavos para quem tinha R$1, era 26 centavos para quem tinha 1,18, e isso dá aí quase 22%. Então, o nosso drawdown é exatamente esta seta aqui. É isso que ela está pegando. E é isso que infarta investidor. Tá? Aí não é desvio padrão que pega isso, não. Então, o nosso drawdown de 21,84 foi essa máxima perda acumulada, e olha que ele olhou e calculou todas as perdas acumuladas máximas saindo de cada um dos pontos. E depois o máximo de todos. O máximo de todos é essa perda daqui para cá. Tá? Posso seguir? Muito bem. Joinha, joinha, joinha. Downside Risk Tracking Error Beta de mercado é a aula de hoje. Tranquilinho, fórmulas que não são tão complicadas assim. Vamos para o beta de mercado, que foi a primeira. Paulo, vamos logo direto no desvipada, né? Pode ser? Pode. Desvio padrão. O meu ativo vezes relação do meu ativo com o mercado, Ibovespa, dividido pelo desvio padrão de mercado. Vou já olhar a fórmula, tá? Assim. Oh, que delícia! Olha aqui. Paulo, explica de novo a fórmula, querido. Na hora, papai. Desvio padrão da nossa ação, correlação dela com o Ibovespa, dividido pelo desvio do Ibovespa. Se aqui você estivesse com uma planilha com mais de uma ação para calcular o beta dela, aí eu te aconselharia a amarrar com cifrão aqui, ó, o Ibovespa, porque a coluna C é o Ibovespa. Pronto. Se tivesse uma ação aqui, agora, na coluna D, E, F, qualquer coluna, você podia pegar essa fórmula do jeito que está aqui, puxar ela para o lado e calcularia o beta tranquilamente dessa tua nova ação, porque o Ibovespa está amarrado em nome de Jesus nessa fórmula aqui. Desvio padrão da tua ação, correlação dela com o mercado, dividido pelo desvio padrão de mercado. Caramba, Banco do Brasil frenético, hein? Super cíclico, vai onde o Ibovespa vai e tende a oscilar mais do que o Ibovespa. É isso, Paulo? Podemos ver agora, né? Um gráficozinho sempre ajuda. Lembrando que não é bom botar dois eletrocardiogramas juntos, né? Porque, mas enfim. Olha aí, ó, série 1 é o Ibovespa, tá certo? Vou tirar aqui, vou tirar o gráfico e vou puxar aqui lá para cima, né? Para a gente ficar pertinho desse outro gráfico aqui, tá? Não vou enfirular muito o gráfico, não, tá? Vou só... esquece data aí e tal. Olha aqui. A série 1 é o Ibovespa. Desculpa, a nossa ação, né? O Ibovespa é o laranjinha. Cara, não é todo dia. Tem dia que eles brigam com o outro, mas a maioria dos dias, apesar do gráfico estar grosseiro, não ser bom botar um em cima do outro, mas eu tô achando que na maioria dos dias, galera, o gráfico azul, ele, quando sobe, sobe mais, quando cai, cai um pouquinho mais. Tem dia que não acontece, né? Tem dia que aqui, por exemplo, ó, o laranja caiu bem mais que o Ibovespa, tô vendo. Mas eu consigo perceber que o azul está um pouquinho mais nervoso e que, na maioria dos dias, eles parecem estar juntos, né? E se o beta deu positivo, é porque a correlação entre eles é positiva. Podemos testar a correlação? Podemos. Vou botar aqui em cima. Igual correlação de um com o outro. Correlação de 0,76. Cara, isso é uma relação linear muito forte, tá? Muito forte.
E desvio padrão, a gente não calculou. Não calculou, mas pode. Desvio padrão só do Ibovespa. E aí a gente coloca aqui em percentualzinho bonitinho para ter uma noção. Ó, enquanto o Banco do Brasil tem um desvio padrão de 1,82, desvio padrão do Ibovespa ano passado foi 1,1. Então, eles, olhando para essa correlação aqui, eles, na maioria dos dias, estão juntos. O Ibovespa é mais calminho do que o Banco do Brasil. Logo, o beta tinha que dar maior do que 1, porque note que aqui é a razão entre os desvios padrão, né? Vezes a correlação. E ele é bem mais nervosinho mesmo, né? Bem mais nervosinho mesmo, tá? Paulo, downside risk. Vamos escrever a fórmula do zero. Igual a se neste dia aqui ele for menor do que o Ibovespa neste dia. Não precisa usar cifrão aqui, hein? Se um for menor do que o outro, então eu quero este desvio para mim e já vou elevar ao quadrado. E se não for menor, ele não perdeu para o benchmark, que é o Ibovespa, não vou puni-lo, vou associar um desvio nulo. Só isso, papai? Só isso. Puxei para todos. Chega aqui agora. Média desse caboclo todinho. Eleva a 0,5, que é a raiz. E aí, bota um pouquinho mais de casa decimal, né? Downside risk, 0,82. Que é isso, Paulo? Rapaz, limpo e seco é difícil de dizer o que é, né? Mas quando eu comparar Banco do Brasil, por exemplo, com Magazine Luiza, e perceber que o downside risk do Magazine Luiza é muito maior, aí liga aquele alerta. Cara, o downside risk do Magazine Luiza é muito maior do que o do Banco do Brasil. Jura que tu quer botar a Magazine Luiza para ganhar do Ibovespa e não o Banco do Brasil? Cara, cuidado, porque ela parece perder do Ibovespa muito mais do que o Banco do Brasil. Se liga. Aí não tem nada a ver com queda acumulada, drawdown. Não tem nada a ver com desvio. Tem a ver que, se eu preciso ganhar dinheiro batendo no Ibovespa, não é bom eu botar lá dentro ações que perdem muito para o Ibovespa. É bom botar ações que percam pouco para o Ibovespa. Quanto menor o downside risk nesse sentido, melhor. E também visando algo que busca o Ibovespa para tentar ser sua sombra bilateralmente, o Tracking Error Volatility. Simples demais. Basta tu criar a série do Tracking Error, a série do desvio em relação ao Ibovespa. Valha-me Deus, como é fácil. Fácil que dói. Ele menos Ibovespa. Só isso, só isso. Aí eu puxo para a coluna tudinho, meu filho. Ele menos Ibovespa. E aqui? Rapaz, aqui, desvipada, desvio padrão. Esse caboclo. Olha aí. Desvio padrão. De quê mesmo? Do desvio. Que desvio, Paulo? Oxe. Do desvio do Banco do Brasil em relação ao Ibovespa a cada dia. Simples assim? Simples assim. Então, aqui você tem calculado 6 métricas de risco. Paulo, mas em alguma aula passada tu prometeu que eram 7 métricas. Existe mais uma que é o Volatility Risk. Mas como ela vai ser um objeto de estudo mais aprofundado, a gente vai ter 4, 5 aulas só de Volatility Risk. Porque ela não é uma métrica de risco pura e simples. Ela é uma métrica de gestão de risco. Ela vai nos permitir fazer previsão. Ela é uma métrica mais rica e mais complexa. Senão, não seriam 4 aulas para calcular só ela. Então, eu vou ficar devendo o Volatility Risk. Vai ser objeto do final do nosso curso de investimentos 1. Tem curso, às vezes, que é só de gestão de risco. A gente fica uma disciplina de 32 horas, ou seja, 2 créditos, só nela.
mas eu vou conseguir dar para vocês em um tempo um pouco mais rápido, sem prejuízo de entendimento, de aprendizado. Umas 4, 5 aulas vai resolver, vou ficar devendo Value at Risk. Mas você já vai aí pensando, né? Eu conheço desvio, eu sei semivariância, eu sei drawdown, eu sei downside risk, eu sei track error, volatility, eu sei beta de mercado e saberei, com fé em Deus, Value at Risk. Agora, você pode dizer que você sabe mensurar risco e quando terminar o Value at Risk, vai saber gerir o risco da tua carteira, de qualquer ação, de qualquer fundo. Até 2 aulas para trás, eu acho que você não podia dizer isso, não. A não ser que alguém tivesse te ensinado isso, e aí eu estou fazendo um juízo de valor equivocado. Mas se ninguém ensinou isso para ti, até então, na opinião humilde de papai, risco você não sabia calcular, não. Saber calcular desvio padrão é uma coisa. Saber calcular amplitude, minhas filhas já sabem, porque elas sabem subtrair e somar. Mas gestão de risco, ainda não sabemos, mas calcular risco, a partir de hoje, eu acho que você já sabe. E na hora que você treinar, vai saber ainda mais. Quero ouvir agora vocês, em particular, se possível, algum colega que já assistiu investimentos com outro professor, não precisa citar nomes nem cursos, ou assistiu mercado de capitais, alguma cadeira correlata, e dizer se isso aqui é novidade ou isso aqui é mais do mesmo. Queria ouvi-los. Opa, temos chat aqui, novidade com o Pablo. Fico feliz, porque a ideia é sempre agregar, trazer algo novo. Queria saber se deu para acompanhar desse jeito e ouvir as vozes de vocês. Liberem os microfones. A aula de hoje terminou. É só essa aplicação. Claro, quando eu disponibilizar essa planilha, que é um gabaritozinho, você fez com o papai. Pode ter conseguido terminar ou não, né? Cada um no seu tempo, nem todo mundo está com o Excel aberto, às vezes está só assistindo ali no celular, mas boa. Maravilha, Dávila, fico feliz com o feedback também. Mas agora, com essa planilhinha que eu já vou te liberar lá no SIGA, você tem um gabarito, mesmo que você não tenha conseguido fazer tudo, com o gabarito você vai ficar expert, porque vai bater com o do papai, aí você consegue fazer para as 200 ações que o papai já te deu, hein? Você tem uma planilha lá com 200 ações, hein? Você já pode olhar o drawdown, o downside risk das 200. E você vai perceber que teve ação ano passado que teve drawdown superior a 50% de queda acumulada. Foi um ano bom, mas não é toda ação que é fluxy share, não. Tá? Dávila, eu já esperava esse tipo de resposta, que vocês não tinham visto isso em outro curso. E eu assumo minha meia-culpa, porque até uns 4, 5 anos atrás, eu também não dava. Eu dava investimentos com base nos livros. Olha como eu era limitado, né? Ciência não está nos livros, está nos papers. E aí, depois de 2010, eu fui implementando devagarinho, e de uns 5 anos para cá ficou melhor, mas depois de 2010, que eu tive pela segunda vez em Portugal, no Portuguese Finance Network, apresentando uns papers lá e aprendendo com gestores de fundos de investimentos lá em Portugal, a primeira vez foi em Coimbra. Sim, Leonardo, todas as fórmulas, tudo bonitinho. Vou passar gabarito 100%, tá? Gabarito Solutions. A primeira vez em Coimbra, 2008. A segunda vez, eu fui com minha esposa para ilhas... Oh, Jesus. É uma ilha que fica entre Portugal e os Estados Unidos. Ilhas... já lembro. Uma ilha vulcânica lá. E aí, foi um encontro maravilhoso, que mudou minha vida academicamente, mudou minha vida também em termos de aula. Porque lá os gestores de fundos na Europa usam muitas métricas de risco, como a que a gente usa aqui na cadeira, né? Porque aí você entende, assim, você esmiuça a tua variável aleatória, que é o teu retorno,
daquele ativo, de cada um deles, e depois do teu portfólio, do teu benchmark, do que diabo tu quiser, tu esmiuça as entranhas dele de um jeito diferenciado. Não é só botar lá uma ação que tem desvio padrão baixo, isso não quer dizer nada. Então, assim, eu aprendi que aqui no Brasil os livros não seguiam, os livros internacionais, estrangeiros não fazem, e nas aulas ninguém tinha me ensinado isso, e quando você vai ver, esse conteúdo está nos papers, mas são papers, cada um, o paper que ensina semivariância é de 1700 e alguma coisa, que é uma métrica unilateral que existe há 2, 3 séculos atrás, sei lá quando foi. Então, assim, é uma literatura que está solta. Aí a gente teve que unificar no tutorial, o tutorial é bem objetivo, mas está tudo lá. E eu não esperava que isso fosse ter em vídeos de youtuber, né? Youtuber em finanças, assim, não estou generalizando que sejam ruins, mas eu imagino que eles sejam um pouco mais superficiais, né? Ou então eles são marqueteiros, né? E acho que todos os dois tipos, os marqueteiros ou os mais superficiais, eu acho que eles têm uma função importante, e ambos os tipos ganham muito mais dinheiro do que eu, o que não quer dizer nada, né? Mas é normal que eles sejam mais superficiais. E se você me perguntar aqui em Fortaleza se tem alguém que dá aula usando essas métricas, eu não vou cortar meu braço não, porque só tenho 2, mas eu aposto uma caixa de cerveja lá naquele barzinho lá em frente à FEAC que não tem. Que não tem. Nem na FEAC, nem na Unifor, nem em lugar nenhum. Essas métricas é para poucos, mas agora vocês vão ter acesso a isso, e a gente vai começar a misturar as métricas de ganho com umas métricas de risco, e aí nós vamos estudar 8 métricas de performance, e depois agregar tudo isso no ranking, para juntar este ranking de quem performa bem com aquelas outras grandezas, diversificação setorial, quem está em recuperação judicial para excluir, quem está num timing bom, quem está num timing ruim, tira, quem tem board parecido, tira uma ou outra, quem tem board que tu não gosta, porque tem um acionista que tu julga picareta, aqueles critérios lá, a gente vai usar todos para ir lapidando o ranking. Aí esse ranking, a partir de exclusões, a gente vai jogar no Mix, que é um software de otimização do próprio Excel, o Solver, e aí ele vai dar uma carteira para a gente. Depois que ele der a carteira, a gente vai pensar no futuro. Previsão e gestão de risco. Prever o que melhor, o que de melhor e pior, e o que de esperado pode acontecer. Aí é quando a gente vai estar terminando a nossa cadeira. Mas essa parte do mix é a parte onde entra a prova, é a parte onde a gente vai fazer continha no braço e depois vai para o Excel. Tá? Então, a parte de prova é uma parte de continha, que é depois que a gente está com o ranking bem definido, mas ainda vamos ter algumas aulas semana que vem para definir o ranking. A minha ideia é que no dia 8 de abril, quarta-feira que vem, fé em Deus, estejamos juntos, fechando o ranking. Tá? Essa é a ideia. Queridos, 8 horas, acho que tá bom. Queria ouvi-los para, enfim, sentir se essa plataforma foi melhor. Eu acho que a questão do delay ajudou, e acho que a questão de poder ouvi-los, os poucos que se aventuraram a falar, também foi bom. Eu me sinto menos só, pelo menos para mim é mais confortável. Eu me sentia muito solitário no meu monólogo. Podemos continuar com essa, então? Essa é melhor também porque não fica a câmera do senhor no meio do Verdade, verdade. Tem razão, querido. Boa observação. Melhor só presencial. Obrigado, Ordimir. Maravilha, maravilha. Estou dando aqui uma zapeada aqui, ver quem teve coragem de aparecer. Professor,
Essa aula vai ficar gravada? Já está sendo gravada e pedi autorização no começo para uma galera já, tá? Assim, porque o Google Meet pede que a gente peça autorização. Eu pedi autorização, a galera deu, está sendo gravada, e aí eu vou jogar no canal do YouTube lá, tá? Certeza. Tudo bem, porque realmente... Você vai disponibilizar... Pode falar agora. Realmente eu fiquei perdido ainda, não consegui... Desculpe, Felipe, eu não consegui ainda fazer tudo, não. Aí eu queria realmente rever para poder fazer. Quantas vezes você quiser rever e tendo dúvida, papai está 99% do tempo online, mesmo que super ocupado, mas estou online, tiro sua dúvida, mas sim, a aula vai ficar gravada e respondendo a dúvida do outro colega. Essa planilhinha aqui eu vou até salvar já aqui, ó. Arquivo, vou salvar com um novo nome, tá? Porque métricas de risco gabarito, para não confundir com a que vocês têm lá no cigarro. Tá? A que vocês tinham no cigarro, ela estava sem as fórmulas, e agora vai ficar com as fórmulas para você poder checar, papai. Professor. Ok, queridos? Professor. Oi. Professor, só uma dúvida. No tracking volatility, o senhor tinha dado uma dica, disse que é só uma variaçãozinha. Repete, por favor. É só uma variação de quê? É só a subtração de quê? É o desvio padrão da tua série da atuação menos o Ibovespa. Tu vai criar uma... É porque eu acabei de fechar a planilha de Excel. Mas você vai criar uma coluna que é Banco do Brasil menos Ibovespa. Só isso. Calcula o desvio padrão dessa nova série. Tudo bem. Oi? Certo. É o desvio padrão da seguinte série. Banco do Brasil menos Ibovespa. Isso. É só isso. Só isso. Ok, era isso que eu tava... Professor? Professor, uma dúvida também nessa mesma fórmula. O senhor falou que, como o senhor falou que é o desvio padrão, só que na fórmula do desvio padrão, ele é dividido por T menos 1. Nessa fórmula, no slide, está apenas com dividido por T. Isso interfere? Interfere. É quase relevante, mas você tem toda a razão. Lá na planilha, eu acho que eu botei desvipada dessa nova série que eu criei, né? Que é um menos o outro. Deveria ser só desvipade. É o desvio padrão populacional, tá? Tá certo. Bem lembrado. Bem, mas assim, se você disser, Paulo, e se eu não lembrar, acabar usando desvipado? Não vai ter problema nenhum, principalmente se você fizer isso para todas as suas 200 ações. Então, daí não vai mudar nada. Entendeu? Assim, porque você teve uniformidade no teu procedimento, entendeu? Mas você tem razão. Entendi. A fórmula do Tracking Error Volatility, ela é populacional, mesmo que a gente saiba que a gente está usando uma amostra. Mas quem definiu o Tracking Error Volatility usa o conceito populacional e a fórmula populacional. Tá certo, professor. Obrigada. De nada, minha filha. Beleza, galerinha. Vou aqui, então, encerrar aqui a gravação. Antes de sair, interromper gravação. Professor, só mais uma coisa.